E a sua família. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite de estudo, onde eu e você vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Palavra de Deus que é poderosa, que é inerrante, infalível, viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada afiada de 2 fios, pois ela penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medula, apta para discernir a intenção do coração do homem. Esta palavra tem um poder de preparar você, irmão, para a boa obra. Esta palavra tem o poder de revestir a minha vida e a sua vida para vencermos principados e potestade, vencermos o mal. Somente pela palavra você vai conseguir vencer o mal. Certa vez Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Jesus foi levado ao deserto e foi tentado pelo diabo. Tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Lá no deserto, no momento em que Jesus estava fraco, debilitado devido aos 40 dias de jejum, o inimigo tentou atacar Jesus na sua fraqueza. E a Bíblia diz que pela palavra, pela obediência à palavra, Jesus venceu o diabo. Porque o diabo usou a própria palavra para tentar derrubar Jesus. Mas Jesus obedecia à palavra, Jesus obedecia à palavra do Deus Todo-Poderoso. E é pela obediência à palavra de Deus que você vai vencer o tentador. É pela obediência, pelo amor às Escrituras que você vai vencer o mal. A Bíblia diz, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito importante. Eu tenho observado como muitas pessoas, irmão, não têm conhecimento bíblico. Como muitas pessoas estão sendo destruídas por falta do conhecimento bíblico. Eu fico querendo entender, talvez as pessoas que querem ser ignorantes, elas querem ser enganadas, elas querem ser iludidas, enganadas por esses falsos profetas, esse evangelho muito fácil. Perceba que esse evangelho fácil, eles pregam só bênção, prosperidade e só revelação. As pessoas hoje não vão mais ao culto para adorar a Deus. As pessoas não vão mais ao culto para louvar a Deus. Elas vão atrás de revelação. Atrás do profeta que revela casa própria. Elas vão atrás do profeta que revela chave de ouro, que revela dinheiro, que revela relacionamento. Elas só vão atrás dessas pessoas. Mas as Escrituras, se você perguntar algo para essas pessoas que seguem esses homens que se diz profeta, que não são profetas, são enganadores. Porque o diabo também revela. O diabo também revela, o cigano também revela, a macumba também revela. A maior revelação é a Bíblia, meu irmão. João 8,32, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Essa é a revelação que você precisa conhecer. Quer uma revelação? Eu te dou uma revelação aqui agora, na Bíblia. João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Essa é a revelação, você precisa conhecer a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Jesus é a verdade. Você precisa conhecer essa verdade que é Cristo. Quando você abrir o teu coração para conhecer a verdade que é Cristo, verdadeiramente você será livre. Verdadeiramente você será um novo homem, uma nova mulher, e nunca mais tu vai ser enganado por esses falsos profetas. O tempo que estamos vivendo são tempos difíceis, tempos trabalhosos. Estamos vivendo os últimos tempos e os últimos dias.
E é por isso que Deus colocou no meu coração de falar sobre escatologia, das coisas que há de acontecer, do acontecimento dos últimos tempos, sobre o arrebatamento, eu já falei, sobre a preparação para o arrebatamento, falamos aqui sobre a grande tribulação, falamos sobre o anticristo, falamos sobre os 7 selos do Apocalipse, e hoje nós vamos falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Amém? O tema do nosso estudo hoje é as 7 trombetas do Apocalipse. Amém, meus irmãos? E eu gostaria que todos vocês compartilhassem aí agora, que eu vou dar início ao estudo. Compartilhe aí com os irmãos da sua igreja, com a sua família. Compartilhe aí nos grupos o estudo que vai começar agora, em nome de Jesus, para que todas as pessoas venham participar, venham assistir esse estudo e venham aprender e crescer no conhecimento e na graça. Amém, meus irmãos? Porque é a verdade que vai libertar. É a verdade que vai nos conduzir à salvação. João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é o caminho da verdade que vai nos conduzir à salvação. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é Cristo. Amém? Então vamos ao nosso tema, vamos ao nosso estudo, o estudo de hoje. Esses estudos têm sido bênção, têm edificado muito a minha vida e a vida de muitas pessoas. Amém? Então o tema do nosso estudo hoje é as 7 trombetas do Apocalipse. Amém, meus irmãos? As 7 trombetas do Apocalipse. E eu gostaria, meus irmãos, de falar primeiro, antes de falar das trombetas do Apocalipse, eu gostaria de compartilhar com você e falar com você algo importante. O que é trombeta? O que significa trombeta? Como eram usadas as trombetas no passado? Qual o propósito da trombeta? Para que servia as trombetas? Então vamos ver. O toque da trombeta nas escrituras é símbolo de alerta, de preparação, de convocação. Representa o juízo de Deus para o seu povo. Então, meus irmãos, o toque da trombeta nas escrituras sagradas simboliza alerta, convocação, preparação, representa o juízo de Deus para o povo. Então, quando era tocada as trombetas no Antigo Testamento, era um alerta, um aviso para o povo. Era uma preparação, uma convocação, ou um juízo de Deus que ia ser manifesto, ou uma mensagem de Deus para o povo. Os sacerdotes logo tocavam as trombetas. Amém? Vamos ver na Bíblia, então, para que servia a trombeta no Antigo Testamento. Vamos ver em Números, capítulo 10, versículo 1 ao 10. Números, capítulo 10, do versículo 1 ao 10. Diz assim: as 2 trombetas de prata. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: fazei 2 trombetas de prata, de obra batida, as farás. E te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então aqui, ó, no versículo 1 diz, ó, e te serão para a convocação. Né? A trombeta, então, servia para convocar também. Vamos ler o 3. E quando os tocare ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo, os tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir.
E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo, que vos aperta também, tocareis as trombetas retinindo perante o Senhor vosso Deus. Haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente nos dias da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Então, a trombeta, no passado, nos tempos antigos, nos tempos em que foi dado a lei a Moisés, Deus também mandou fazer a trombeta. Então, a trombeta, nas Escrituras, é um símbolo de alerta, preparação, convocação, representa o juízo de Deus para o povo. Amém? Muitas das vezes, quando Deus manifestava o sobrenatural para punir até mesmo os inimigos, Deus mandava que tocasse a trombeta. Lá em Jericó, Deus mandou os sacerdotes rodear a cidade, o povo rodear a cidade 7 vezes. E na 7ª volta, os sacerdotes iam tocar o chofar, iam tocar as trombetas. E então o povo gritou e as muralhas caíram por terra. Amém? Veja que em Êxodo, capítulo 19, no versículo 16 ao 19, houve um forte soar de trombeta por ocasião da descida do Senhor Deus sobre o Monte Sinai. Então, nessa ocasião, em Êxodo, capítulo 19, do versículo 16 ao 19, houve um forte soar de trombeta. Porque na descida do Senhor sobre o Monte Sinai. Então, o toque da trombeta servia como um alerta, uma convocação, uma preparação, um juízo de Deus. Então, para isso servia a trombeta. E vamos lá, a trombeta existe na Bíblia, a trombeta do arrebatamento. Como eu falei, trombeta também serve como convocação, a trombeta do arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 52. E 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. A trombeta do arrebatamento da igreja vai ser a trombeta da convocação. Quando a trombeta for tocada, Cristo então vai convocar, vai tirar, vai guardar a sua igreja no céu. Amém? E agora nós vamos ver aqui 7 trombetas no livro do Apocalipse. Vamos ver então o juízo de Deus sendo manifestado sobre Israel e sobre o mundo, através dos 7 toques da trombeta. Então o nosso estudo hoje é as 7 trombetas do Apocalipse. Amém? 7 anjos tocam 7 trombetas. E vários acontecimentos catastróficos têm um início. Então vamos ver o que significa as 7 trombetas. Por que os anjos tocaram essa trombeta? Cada trombeta que é tocada pelo anjo manifesta então um juízo sobre o povo, sobre os ímpios. Então vamos lá. 7 anjos tocam 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início. A vegetação é queimada. Os mares são atingidos pela mortandade. Rios e fontes de água são prejudicados. O espaço sideral é abalado. Demônios e anjos terríveis são soltos e atormentam os moradores da terra. A terça parte dos homens morre pela catástrofe enviadas por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso que blasfema contra o Criador. Então vamos ver agora a primeira trombeta, amém? Você que tem a Bíblia, abre a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 7. Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. A primeira trombeta que o anjo tocou. Vamos lá? E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra.
que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Meu irmão, aqui começa então o juízo de Deus sendo manifestado, das 7 trombetas. Claro que o juízo de Deus já começa dos 7 selos do Apocalipse, que já falamos já dos 7 selos. Perceba uma coisa, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Tudo número 7. Você percebeu? Então vamos lá. As 7 trombetas do Apocalipse ainda é pior que os 7 selos. Os 7 selos é o início da grande tribulação, né? E agora vamos ver as 7 trombetas. A terça parte do verde, a terça parte dos homens, da vegetação, das árvores, serão destruídas. Irmão, o sofrimento do Apocalipse será tão grande que nunca houve em toda a história da humanidade um sofrimento tão cruel, duro. Será tempos de aflição, de angústia. Será pior que nos tempos de Noé, quando houve o dilúvio. Porque o dilúvio foi 40 dias. Choveu 40 dias e 40 noites. Exterminou todo ser vivente. Agora, o tempo de tribulação, o tempo de sofrimento, o tempo do castigo, do juízo de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que não se arrependeram, será de 7 anos. Olha a diferença para 40 dias e 40 noites para 7 anos. Será 7 anos sendo destruído, os homens morrendo por causa das suas escolhas. O homem não quer se arrepender. Percebam que o coronavírus está matando milhares de pessoas. E mesmo assim os homens estão se prostituindo, estão bebendo, estão cheirando, estão usando drogas, estão adulterando, estão adorando imagens de escultura, adorando outros deuses, mentindo, sendo amante de si mesmo. Os homens não se arrependem. Mesmo com todo o sofrimento que vai vir na grande tribulação, os homens não vão se arrepender. Então, aqui, ó, a primeira trombeta, então, a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, a primeira trombeta, versículo 7, capítulo 8, versículo 7. Número 1, houve fogo misturado com sangue. 2, queimou-se a terça parte das árvores. 3, toda a erva foi queimada. Irmão, a primeira trombeta, escute só, houve saraiva e fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terra, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então a primeira trombeta vai queimar a terça parte do verde, das árvores. E sendo queimada a terça parte do verde, da vegetação, haverá fome. Porque a terra não vai produzir parte da terra, claro, né? Que é a terça parte só. Então haverá fome porque não vai produzir vegetais, não vai produzir frutos. Porque as árvores e os vegetais, a plantação, será totalmente destruída a terça parte. Ao tocar a primeira trombeta, o anjo anuncia que uma terça parte da terra é queimada por saraiva e fogo misturado com sangue, onde a terça parte de toda a erva verde e vegetais é queimada. Plantas, alimentos dos homens e dos animais nos campos será queimado. Sua terça parte, irmão, não vai. A terça parte da terra vai ser queimada. A vegetação, o verde, não vai haver pasto para animais comer, pelo menos a terça parte da terra. Quando fala terra, está falando do mundo. A terça parte não vai ter pasto para os animais comer. Não vai ter lavoura, vegetais. Parte do mundo não vai ter vegetais para comer, não vai ter frutos para comer. Animais não vão ter pasto para se alimentar. Porque a terça parte será destruída do verde e das árvores. Será terrível o tempo de grande tribulação. Vamos agora para a segunda trombeta.
A primeira trombeta, então, é fogo misturado com saraiva, é derramado sobre a terra. Queimou-se a terça parte das árvores, e queimou-se a terça parte da erva, da vegetação. Amém? A segunda trombeta agora, segunda trombeta do Apocalipse, capítulo 8, versículo 8, diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Meus irmãos, observa aqui, a primeira trombeta, a terça parte das árvores é destruída. A vegetação, a erva, as plantas são destruídas na primeira trombeta. Na segunda trombeta, terça parte do mar, ela vai ser destruída. A terça parte do mar. Por quê? Foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Vai cair, vai descer sobre o mar, vai cair do céu. Algo semelhante a um monte ardendo em fogo. E o mar vai se tornar em sangue. A terça parte do mar vai se tornar em sangue. Um grande monte ardendo em fogo cai sobre o mar ardendo em fogo, tornando em sangue a terça parte do mar, matando assim a terça parte dos peixes do mar e destruindo a terça parte dos navios submarinos. Será uma grande catástrofe. Imagine a terça parte das águas do mar se tornando em sangue. É uma parte incalculável para aqueles que gostam de pescar no mar ou de comer peixe. Eis aqui uma péssima notícia. Irmão, terça parte do mar vai se transformar em sangue. A terça parte do mar é incalculável. O homem não tem a medida do mar, o tamanho da dimensão do mar. Mas está dizendo que a terça parte do mar vai se transformar em sangue, como as pragas lá do Egito. Lembra que Deus fez as águas do rio lá se transformar em sangue? Essa praga vai se repetir na grande tribulação. Terça parte do mar, navios vão ser destruídos, submarinos vai ser destruído, baleias, peixes, os seres que vivem no mar, a terça parte vai ser morto. Porque a terça parte do mar vai se transformar em sangue. E será terrível. A água do mar vai se tornar em sangue. Parte do mundo onde mares, ilhas, tem grandes turismos, pessoas que vêm, querem ir para a Ilha do Mel, para aquela ilha que tem ali no Nordeste também, Fernando de Noronha, o mar de Copacabana, região do Largo, Arraial do Cabo, outras ilhas aí espalhadas pelo mundo, sendo transformada em sangue. Imagine. A água, olha o que vai acontecer na segunda trombeta. Número 1, a água se torna em sangue. Número 2, morrerá a terça parte dos peixes. Você já viu peixe sobreviver no sangue? Então a terça parte dos peixes vão morrer. 3, haverá acidentes marítimos, porque no momento em que cair aquilo semelhante a um monte ardendo em fogo, a Bíblia diz algo semelhante a um monte, algo grande. É como se fosse uma montanha caindo do céu em fogo. Navios vão ser destruídos. 4, isto agravará ainda mais a crise da fome. Porque muitas pessoas se alimentam dos frutos do mar, do peixe. Isso vai piorar ainda a situação da fome. Mas a própria Bíblia diz, Ezequiel, olha aí, Ezequiel capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Olha o que a Bíblia diz.
E disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento do pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto, para que lhe falte o pão e a água, e se espante uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Amém? Imagine então, irmão, muitas pessoas sem peixe para comer, o mar sendo transformado em sangue, assim como Deus lá no Egito transformou as águas do rio em sangue. Então percebam que a segunda trombeta será terrível também. Vamos à terceira trombeta, por favor. A terceira trombeta, Apocalipse, capítulo 8, versículo 10. Apocalipse, capítulo 8, versículo 10. A terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Novamente a terra é atingida por um corpo celeste, ardendo em fogo. Cai uma estrela que torna amarga as águas dos rios e das fontes. Agora as águas do mar, das fontes e rios estão contaminadas. Que fará o mundo quando estiverem vários dias sem água? O mundo inteiro clamará por água. Neste versículo, a terça parte das águas dos rios e sobre as fontes das águas, tornando em absinto a terça parte das águas do planeta, matando assim muitos homens. Irmão, a terça parte dos rios, das minas, das fontes de água que sustenta a humanidade. Sem água, o ser humano não vive. Sem água, os animais não vivem. Mas a Bíblia está dizendo que a terça parte das águas dos rios, das fontes, vão se tornar absinto, que significa amargos. A água vai se tornar amarga. Está dizendo que uma grande estrela ardendo como tocha de fogo, ela vai cair sobre os rios, ela vai cair sobre as fontes de água, sobre os maiores reservatórios de água. Então, a água vai se tornar amarga. Muitos vão morrer, porque não vão conseguir beber águas amargas, mais amarga do que o fel. Algo terrível, a terça parte dos rios, das fontes, se tornarão amargas. Os homens não conseguirão matar sua sede, não vão conseguir se alimentar com essas águas amargas, chamada absinto. E o que vai acontecer? Veja comigo em Amós 8,13. Amós capítulo 8, versículo 13. Olha o que diz lá. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. As virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Haverá sede na terça parte da terra, porque os rios e as grandes fontes de água serão contaminados, se tornarão amargos, ao ponto das pessoas não conseguir beber as águas amargas. Então muitos também vão morrer, peixes vão morrer, tudo que tem vida vão morrer porque as águas estão contaminadas. Uma contaminação que não vai ter tratamento, uma contaminação amargo, terrível, será na grande tribulação.
Vamos, irmão, à quarta trombeta. Então, a primeira trombeta, árvores, vegetais, o verde é destruído. A segunda trombeta, o mar, peixes e submarinos, navios, serão destruídos. A segunda trombeta, né? A terceira trombeta, os rios e fontes d'água são contaminados. A quarta trombeta, vamos ver agora a quarta trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Diz assim: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. A quarta trombeta, a terça parte das estrelas, a terça parte do sol e da lua vai ser ferida ao ponto que parte do dia não vai mais brilhar, não vai ter luz. Será semelhante noite, escuridão, treva. Uma enorme escuridão toma conta da terra. Imagine, irmão, a quarta trombeta. Maior parte da terra vai se tornar em escuridão. O dia vai virar noite. A noite vai ser mais escura ainda. Porque as estrelas, a terça parte das estrelas não vai ter brilho, não vai ter luz. A lua vai perder o seu brilho. O sol vai se converter em treva. Uma enorme escuridão toma conta da terra, onde a terça parte do sol, da lua, das estrelas não dão a sua luz. Um eclipse jamais visto em toda a história da humanidade. Satanás terá escuridão, que o diabo ele gosta da escuridão, como uma das suas marcas do governo do anticristo, né? O governo do anticristo será marcado por escuridão, será marcado por treva, porque Jesus é a luz do mundo. João 8,12 diz a Bíblia que Jesus é a luz. Então o governo do anticristo será marcado de treva. Né, irmão? Então haverá trevas na terça parte do dia, trevas, a terça parte do dia e da noite, com escuridão, dificultará ainda mais a situação do mundo. Imagina o mundo em treva. Terça parte do mundo em treva, na escuridão. A terça parte do mundo, o sol perderá o brilho, a lua perderá o brilho, a terça parte das estrelas perderão o brilho. Imagine uma sociedade em escuridão. Haverá escuridão na terça parte do dia e terça parte da noite. Uma escuridão que nunca houve em toda a história da humanidade. Essa será a quarta trombeta. Vamos à quinta trombeta do Apocalipse. Glória a Deus. Deus seja louvado. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao 6. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao 6. Diz assim um texto. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses o atormentasse.
e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão a morrer, e a morte fugirá deles. Irmão, a quinta trombeta será pior que as 4 primeiras. A quinta trombeta será pior que os selos do Apocalipse. A quinta trombeta, o homem será atormentado durante 5 meses. 5 meses. E o tormento será tão grande que os homens vão procurar a morte e não vão achar. Durante 5 meses, a morte vai ser retirada da terra. E o homem sofrerão um grande tormento, como picada de escorpião. Eu nunca fui picado por escorpião. Eu não sei se alguém já foi, mas terrível. Fala de uma dor terrível que os homens vão preferir morrer, mas não vão conseguir achar a morte. Então vamos ver aqui. Aqui está falando de gafanhotos. Fala de picada semelhante ao escorpião. Vamos ver aqui esse detalhe. Ó, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. O que significa esses gafanhotos? Irmão, será que vai ser gafanhotos normais? Eu acredito que esses gafanhotos significam seres espiritual, potestade da maldade, demônios. O mal vai operar de tal maneira que vai atormentar os homens. Que receberão esses gafanhotos, que eu acredito que serão uma espécie de potestade do mal. Será demônios, que vai atormentar os homens durante 5 meses. Receberão ordem para não causar danos à erva, porque até essa parte da erva já foi destruída na segunda trombeta. Até essa parte, não foi toda a parte, somente até essa parte. Mas agora a missão desses gafanhotos, que creio eu que é simbólico, que será uma potestade do mal, será o mal operando sobre o homem, atormentando o homem. Eles vão vir para atormentar o homem. Vamos ver, gafanhotos normais não causam este tipo de dor aos homens. Porém, estes gafanhotos representam um grande número de demônios na terra. Eles terão poder de escorpião para causar dores e grande sofrimento aos homens. Os gafanhotos atacarão os ímpios na terra num período de 5 meses, mas não lhes será permitido atormentar aqueles que têm um selo de Deus. Quem são esses que têm um selo de Deus? Os 144 mil. Apocalipse 7, versículo 4. Apocalipse 7, versículo 4. Esses gafanhotos que significa a potestade do mal, demônios que vai atormentar o homem, vai ferir duramente os ímpios, aqueles que não se arrependeram, aqueles que amaram o pecado, aqueles que verdadeiramente blasfemaram de Deus durante 5 meses. Durante 5 meses vão ser atormentados, de maneira que eles vão procurar a morte e não vão achar. A dor provocada pelos gafanhotos demoníacos, eu creio que esses gafanhotos simbolizam demônios. Eu creio que esses gafanhotos aí é uma espécie de potestade do mal, que vai atormentar os homens durante 5 meses. Será tão severa que as pessoas desejarão morrer, mas não lhes será possível. A morte será tirada da terra por 5 meses. Imagina, irmão, 5 meses, ninguém morrendo. Só sendo tormentado, sofrendo. Com uma dor pior do que uma picada de escorpião.
Os homens vão blasfemar, os homens vão pedir para morrer, mas não vão morrer. Tinham sobre eles como seu rei. Olha aqui que mistério que diz também aqui em Apocalipse, ó. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolião. Apocalipse 9, versículo 11. Esses gafanhotos tinham um rei, o anjo do abismo. Olha aí, irmão. Esse anjo do abismo com certeza não é anjo de luz. Esse anjo do abismo é anjo decaído. É anjo, faz parte da terça parte dos anjos que foram condenados, excluídos do céu, condenados por Deus. Abaddon em hebraico significa destruidor. E Apolião tem o mesmo sentido no grego. Destruição. É a missão e a especialização deste grupo e do seu rei. O anjo do abismo. Irmão, olha como é chamado o anjo do abismo. Olha como é chamado o rei desses gafanhotos. Abaddon e Apolião. Sabe o que significa? Destruição. A missão deles é destruir a terça parte dos homens. Estes gafanhotos serão demônios que subirão do abismo. Vejamos o seu parecer. Olha como que a Bíblia descreve o parecer desses gafanhotos. Ó, vai dizer que como cavalos, olha aqui, ó, cavalos, o que significa? Nos fala de força. Coroas, esses gafanhotos vêm com coroas, está falando, são como reis. Rosto de homens, eles vêm com o rosto de homens. Ó, nos fala de inteligência. Cabelos de mulheres, nos fala de sedução, sujeição completa a Satanás. Cabelo de mulher está falando de sedução. Dentes de leão, olha como é que é o seu aspecto, o seu aparecer. Dentes de leão, símbolo de destruição cruel. Coraças de ferro, símbolo de impiedade. Asas com estrondo igual a muitos cavalos nos carros de guerra. Significa barulho infernal e aterrador. Aterrorizador. Vai aterrorizar com seus barulhos infernal os homens. Picadas semelhante a de escorpião. Esta é semelhante ao estar queimando-se no fogo. Então, irmão, quando a Bíblia descreve aí a imagem desses gafanhotos, então está aqui. Estes demônios são considerados piores, pois até o nome mostra a sua superioridade no reino das trevas. São chamados de rei do abismo. Apocalipse 9:11. Então, essa quinta trombeta será terrível. Essa quinta trombeta, os homens durante 5 meses serão atormentados. Serão atormentados. Vão procurar a morte e não vão achar. Amém? Vamos agora à sexta trombeta do Apocalipse. A sexta trombeta do Apocalipse. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmão. Apocalipse 9, versículo 13 ao 20. Apocalipse capítulo 9, do versículo 13 ao 20. Diz assim o texto da Bíblia. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E houve uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: salta os 4 anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos, os que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês,
e no ano a fim de matar a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre ele cavalgavam tinham coraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão. E da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. E por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra, e de maneira que não pode ver e nem ouvir, nem andar. Vamos observar alguns detalhes. Aqui na sexta trombeta, alguns detalhes desta profecia de Apocalipse. Junto ao rio Eufrates, quatro anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, que serão soltos na grande tribulação. Claro que esses anjos não são de luz. Não são de luz, porque anjo de luz não está preso. Anjo de luz está no céu adorando o Criador. Os anjos de luz estão no céu adorando o Cordeiro de Deus. Os anjos de luz estão no céu bendizendo o Senhor. Os anjos de luz estão dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Agora, esses quatro anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, são anjos decaídos. Então, aqui, junto ao rio Eufrates, região do Iraque. Esse rio Eufrates fica na região do Iraque. Amém? Apocalipse 9:14. Vamos lá, vamos ver alguns detalhes desta visão que João teve da sexta trombeta. O número do exército dos cavaleiros, está falando de um exército de cavaleiros, era um exército de 200 milhões de soldados. E ouvi o seu número, Apocalipse 9:16. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Mais uma vez, será morto a terça parte dos homens. Apocalipse 9, versículo 18. Então, quem são esses cavaleiros que aparecem aí na trombeta, na sexta trombeta? Será que vai ser cavalos mesmo, normal, naturais? Será que vai ser esses cavalos que nós vimos aqui? Não, irmão. Não são cavalos ou cavaleiros normais. É simbólico. São demônios com o poder de matar a terça parte dos homens. Isso está mostrando a força do mal. O mal vai vir com tudo. A terça parte dos homens será morta. Tudo por causa da desobediência dos homens. Tudo porque os homens não estão se arrependendo. Os homens não querem se arrepender. Então sofrerão esse grande flagelo, né? Apesar dos homens estarem diante dos grandes sofrimentos, não se arrependerão e continuarão a pecar contra Deus, servindo aos demônios e aos ídolos, a se prostituírem, a praticarem a feitiçaria e também com os homicídios. Apocalipse 9, do versículo 20 ao 21. Amém? Então, meus irmãos, a sexta trombeta aqui está dizendo que a terça parte dos homens vão ser mortos. Porque há quatro anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, região do Iraque, e vão ser soltos. E vai vir com o número dos exércitos de cavaleiros, um exército de 200 milhões de soldados. Acredita aí, irmão, que serão uma potestade grande. Alguns acreditam que vai ser nações que vai vir ali, que vão entrar em conflito, vão entrar em guerra,
Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmão, que até essa parte dos homens vai morrer, amém? Agora, se vai ser nações, se vai ser exército, eu já não sei. Eu só sei que isso aqui vai ser uma potestade terrível que vai matar até essa parte dos homens. A sétima trombeta, vamos lá? A sétima trombeta do Apocalipse. A sétima trombeta do Apocalipse. Amém? Gostaria que os irmãos aí abram sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Diz assim: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos teus santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca da aliança, e foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes de trovões, terremotos e grande saraiva. Irmão, a sétima trombeta. O que significa a sétima trombeta? O que quer dizer a sétima trombeta? É o anúncio da vitória do Cristo. Escuta, é o anúncio da vitória final do Cristo. O mal não reinará mais e não terá mais o domínio. Essa sétima trombeta significa, pode ver que o anjo vai anunciar, vai tocar a sétima trombeta. Então significa, é o anúncio da vitória final do Cristo. O mal não terá mais o seu reinado. Não terá mais o domínio. Então aqui está decretando. Está decretando então a vitória final do Cristo. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, houve no céu grande voz que dizia: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Ou seja, o mal não terá mais o domínio. O mal não vai reinar mais. Amém? Então, a sétima trombeta significa, é o anúncio da vitória final do Cristo. O mal já não terá mais o domínio, já não vai mais reinar, porque agora o reino, está dizendo aqui, ó, porque agora os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Amém? Jesus vai estabelecer o seu reino e o mal não terá mais domínio. O mal não vai reinar mais sobre a terra. O mal não vai ter mais o domínio sobre as pessoas, porque Cristo estabelecerá o seu reino. Deus seja louvado, meus irmãos. Amém? Então esse é o estudo do Apocalipse, as 7 trombetas do Apocalipse. Espero ter te ajudado a entender um pouco mais. E a próxima aula nossa será os 7 cálices da ira de Deus. Irmão, você sabe o que é os 7 cálices da ira de Deus? Vai ser pior que os 7 selos. Vai ser pior que as 7 trombetas. Será o momento mais terrível que a humanidade vai passar. Os 7 cálices da ira de Deus vai ser a nossa próxima aula, amém? Terça-feira que vem. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração por você que está na sua casa. Eu quero orar pela sua vida, você que está enfermo. Você que tem passado por luta, por dificuldade, por momentos de aflição. Você que está pensando em desistir, largar tudo. Você que não vai bem no seu casamento, você que não vai bem na sua casa. Você que não vai bem na sua vida espiritual. Tem uma pergunta aqui.
Pastor, eu quero saber quantos reis há no inferno. Irmão, eu nunca fui no inferno para saber. Me desculpa, tá? Eu nunca fui no inferno para saber. Essa pergunta aí, quantos reis tem no inferno, tem que perguntar para alguém que está lá ou que foi lá. Porque eu já não sei, não. Eu não sei te responder, irmão. A Bíblia não tem resposta para isso. Quantos reis tem no inferno? Eu não sei. Tem que perguntar para alguém que está lá. E eu não quero ir lá, não. Não quero nem saber, não. Amém? Então vamos fazer uma oração agora, irmão, pela sua casa. Eu quero fazer uma oração por cura e libertação. Você que está com depressão, você que está enfermo, põe a mão sobre a tua enfermidade aí agora. Põe a mão sobre a sua enfermidade. Pessoas vão ser curadas agora de câncer, vão ser curadas agora de coronavírus. Você que está com coronavírus, põe a mão aí agora sobre a sua enfermidade, ou põe a mão sobre a sua cabeça. Eu quero orar. Você que está angustiado, você que está pensando em se matar, você que é alcoólatra, você que tem um vício de cigarro, bebida, vício da prostituição, você que não sai da pornografia, da masturbação, você é demônio. Eu vou orar para Deus te libertar agora. Fecha teus olhos. Vai ter libertação, vai ter cura e milagre dentro da sua casa agora. Quer ver? Fecha os olhos que eu vou começar a orar. Bendito Deus, eterno Pai celestial. Ó Deus eterno, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, em nome de Jesus eu clamo, eu oro, eu peço pela cura, pela libertação das pessoas que estão me assistindo. Vai de encontro a esta casa, vai de encontro a este lar, vai de encontro a esta família, Senhor, que se encontra passando por um momento muito difícil dentro da sua casa. Ó Deus, envia anjos com espada de fogo dentro dos lares. Repreenda agora, Senhor, toda obra do diabo. Eu repreendo em nome de Jesus. Vai saindo agora, demônio da morte, sai de dentro desta casa. Espírito da depressão, vai saindo agora. Espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Espírito do vício, da prostituição, do adultério, eu te ordeno, sai desta casa, sai desta família. Eu repreendo toda força maligna, obra de macumba, feitiçaria, bruxaria. Caia por terra em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O Senhor te repreenda, Satanás. Sai de dentro desta casa. Sai deste casamento. Você que quer destruir esse casamento, eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus. Espírito da miséria, sai de dentro deste lar. Vai saindo agora todo devorador, toda doença, toda maldição. Eu repreendo agora, sai em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, vai de encontro agora esta família, vai de encontro os hospital, o CT e o UTI, pessoas que estão agora na enfermaria, que estão internadas, que estão respirando através de um aparelho, vai curando esta pessoa. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia e compaixão. Vai de encontro os presídios, as penitenciárias, a delegacia, vai libertando o homem da maconha, das armas de fogo, do mundo do crime. Ó Deus da glória, eu te entrego cada vida que está ouvindo esta oração. Venha curar esta pessoa, venha libertar pelo poder que é no seu nome, venha dar força àqueles que estão fracos, abatidos. Eu repreendo toda a maldição, todos os demônios, em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Até a próxima aula. Então, meus irmãos, compartilhe esse vídeo desse estudo maravilhoso, amém? E os irmãos que puder nos ajudar, nos apoiar, compartilhando, se inscrevendo no canal. Que Deus abençoe tua vida. Ore por mim, pelo meu ministério. Ore pelo nosso centro de recuperação. Estamos aí com quase 30 homens que saíram das ruas, saíram das drogas. E agora aqui está muito frio no Paraná. Peço tua colaboração com cobertores, casacos, calças, para doação aqui para a nossa instituição. Amém? E os irmãos que quiser doar, entre em contato comigo. Ajude essa obra. Se a gente conseguir arrecadar bastante cobertor, roupa de frio, nós vamos levar uma parte para os índios. Então, os irmãos que quiser ajudar, não precisa nem dar dinheiro, irmão. Compra aí, manda pelo endereço aí, ó. Manda pelo Sedex. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Você que quiser conhecer o meu centro de recuperação aqui em Maringá, no Paraná, as portas estão abertas. Quer conhecer mais nosso trabalho? Visita o nosso site
www.pastorwandersontrovão.com.br. Vai conhecer todo o nosso trabalho, o trabalho que nós temos feito, tanto no Brasil como no Paraguai, na Bolívia, evangelizando. Agora nós não estamos indo agora devido à epidemia, está fechada as fronteiras, e assim que abrir nós vamos estar aí visitando os hermanos aí em Assunção e os hermanos em Santa Cruz de la Sierra. Hermanos, saludo com a paz do Senhor Jesus e que Deus bendiga todo o povo, todos os hermanos cristianos em Santa Cruz de la Sierra, pastor Israel, diácono Ivan, os hermanos pastor René aí de Assunção, que o Senhor Jesus bendiz sua igreja, os hermanos, siga adiante, hermano, sempre confiando solamente em Jesus, amém? Jesus está cerco, Jesus vai vir sacar sua igreja, vai vir tirar sua igreja da terra, amém? E que Deus bendiga o seu povo em Paraguai, em Bolívia, em América do Sul, amém? Que Deus te bendiga, irmão. Muita graça, alabado seja o nome de Jesus. Cristo rompe as cadenas, Cristo rompe as prisões. Jesus, o nosso único Salvador. Deus te bendiga, irmão, a todo o povo cristiano em toda a terra.